Por que no Brasil nós ainda temos tantos acidentes de trânsito envolvendo o transporte de cargas? Infelizmente, né? E o Maio Amarelo nos traz essa reflexão, né, Everton? É por isso que ele está aqui, para debatermos este assunto. Everton, o acidente de trânsito é um ofensor na operação? Olá, Raquel. Então, muito importante esse tema. O acidente de trânsito ele vem ocupando cada vez mais a preocupação e a atenção tanto do transportador, dos players, né, seguradora e corretora, nesse ramo de transporte de carga. Então, esse crescimento ele faz que essa ênfase seja voltada na prevenção de acidentes. Em que momento da viagem, Everton, os acidentes estão ocorrendo com maior número? Existem alguns principais ofensores ou alguns causadores dessas ocorrências durante a viagem. Então, algumas delas, né, ou no início da viagem, né, logo que se iniciou, você está mais tranquilo, então a tendência de você acabar sendo surpreendido, ela pode acontecer. Durante uma noite mal dormida ou noites mal dormidas, né, que o sono ele é um principal causador aí da perda de reflexo, né, então você acaba tendo uma incidência depois de um reinício de viagem, por exemplo, sem ter dormido bem durante a noite. Ou viagens longas, né, que você tem um desgaste natural do corpo maior, então essas viagens que são mais longas, elas tendem a deixar o motorista mais fadigado e com isso pode também acarretar. Everton, existe uma preocupação especial com o transporte de químicos e combustíveis? Existe uma preocupação muito grande com o produto, né? Ele ser altamente inflamável, então isso a gente sabe que um acidente, por menor o impacto que seja, né? Uma colisão, um tombamento, ele pode ter uma probabilidade de incendiar o veículo e com isso gerar mortes tanto para o motorista, se tiver algum terceiro envolvido. O segundo ponto também é que por se tratar de químicos, né, ele tem uma alta incidência aí de risco ambiental. Então, a gente sabe que muitas rodovias, muitos trechos passam próximo de lagos, rios, riachos, então o risco ambiental, né, ou até mesmo para a natureza, né, se não for em água, ele é muito alto, né, então inclusive existem multas altíssimas aí para quem descumprir essas normas. Então, juntando aí esses pilares, eles fazem com que o transporte de químico hoje tenha sempre uma ênfase na prevenção de acidentes. Everton, uma pergunta importantíssima em relação ao Maio Amarelo, em se tratando de conscientização, mês, né, de conscientização. Uso do celular em direção. A tecnologia ela veio para somar, né, e não é diferente com quem está na estrada, né, mas é importante essa conscientização, pois existem momentos para utilizar o celular. Muitas vezes um terceiro pode ter invadido a pista ou teve que fazer uma manobra para acabar não colidindo contra o veículo e você, ao mexer no celular, naqueles segundinhos que você tira a atenção, pode vir a causar aí um prejuízo enorme. Então, programação da viagem ela é bem importante. Estou reforçando isso porque muitas vezes você vai precisar comunicar com o dono da transportadora, o seu encarregado direto, ou até mesmo com a gerenciadora de risco. É importante ter essa troca de informação, mas ela tem que existir de uma forma segura. Então, dentro do seu plano de viagem, o senhor sabe qual é o posto que é recomendado no trecho, quanto tempo o senhor vai demorar para percorrer esse posto, quais são os locais que talvez o senhor vai precisar fazer essa notificação. Então, programar. Isso vai garantir que você evite ficar utilizando o celular durante a direção, seja para quaisquer outros motivos. Everton, outro tema importante, né? Excesso de velocidade. Então, a gente fala sobre o excesso de velocidade e posso trabalhar aqui com dois vieses. Primeiro, né, a velocidade acima, que a gente entende que seja uma velocidade muito alta, né? Então, um veículo carregado aí, tem um peso considerável, então a gente sabe que para poder parar esse veículo não é como um carro de passeio que tem uma facilidade, então já tem essa dificuldade maior. Então existe também a velocidade da via, que é o que já tem um estudo sobre as autoridades de trânsito, né, que eles já entendem que naquela condição existe uma velocidade permitida, né, porque tem uma curva, tem um decline, enfim, um trecho de serra, então isso tudo é estudado para que
chegue nessa velocidade da via. Everton, para o transportador, embarcador e até para o caminhoneiro, né, que está nos assistindo, quando acontece, infelizmente, acidentes acontecem, quando acontece, qual procedimento ele deve adotar no dia a dia? Certo, é bem importante essa pergunta. Geralmente as empresas elas criam um manual de gestão de acidentes, né? Então lá você tem principalmente os contatos a serem seguidos, porque é importante você saber para quem ligar, né? Isso seja os órgãos públicos, né? Ou os responsáveis das empresas, desde o seu imediato na transportadora, desde o embarcador, desde a gerenciadora de risco. Então é importante você já ter esse material para saber o que fazer. Posteriormente, algumas regras, né, de segurança que você deve tomar na hora do acontecido. Foi envolvido com um terceiro ou você sofreu acidente sozinho? E aí procurar entender se houve vítimas ou não. Isso é muito importante porque precisa dar uma certa abrangência em alguns contatos diferentes. Teve obstrução da via, muito importante porque vai impedir o fluxo dos demais veículos e isso pode virar um certo problema, né? É importante também frisar aqui a chegada das autoridades policiais também, para que seja efetuado o boletim de ocorrência e informado como ocorreu, né, para que se entenda qual foi o nexo causal. Isso é importante também para poder avaliar algumas tomadas de decisões posteriormente. Everton, que tipo de inteligência, né, que tipo de análise a Angiolira faz até para a prevenção de acidentes? Então é importante também a gente entender, né, e falar que é um material que ele vem sendo trabalhado e construído para entender desde o momento que o veículo saiu para carregamento até o momento da ocorrência. A carga, o acondicionamento de carga hoje ele é muito importante porque a gente sabe que isso ele pode ter interferência no perda de controle do veículo ou em alguma curva essa carga não estar bem amarrada, não estar bem acondicionada da maneira correta, ela acabar puxando o veículo, né, ou impedindo, dificultando que seja efetuada uma manobra da forma que deveria ser. Então é importante entender lá no momento do carregamento se teve alguma situação. Partindo aí para a estrada, né? Então entender se o motorista ele estava com o treinamento em dia, se ele possuía conhecimento para poder aplicar nessa operação e aos gestores, né, um estudo de dados. Então nada mais importante do que a gente entender qual é o cenário, quais são as situações que podem trazer riscos para eles na operação, né, e trabalhar esses números para que seja mostrado um resultado eficiente tanto na prevenção quanto na manutenção da frota e dos motoristas da operação dele. Everton, para a gente ir finalizando, então, bem importante também esse tema, a Angiolira disponibiliza, né, possui um aplicativo chamado Copiloto, que pode orientar, auxiliar o motorista no dia a dia na estrada. Por isso também já se chama Copiloto, né? Exato. Esse aplicativo, né, essa ferramenta é muito importante. Você está na estrada lá, muitas vezes tem motorista que não tem ninguém para poder auxiliar ele nesse momento. Então você tem lá uma pessoa que vai te orientar sobre rota, pontos de parada, trechos que possuem problemas, então desde pontes, desde viadutos, para quem trabalha aí com caminhões que são maiores, com equipamentos que são maiores. Então ele vai ajudar a alertar e a trabalhar essa medida preventiva também. O Copiloto é um aplicativo que antecipa as informações ao motorista através de vídeos informativos para que as eventualidades do dia a dia possam ser administradas com antecedência, reduzindo os problemas operacionais durante a viagem. Veja só, informamos seu motorista antes de entrar em área de risco, alertamos sobre o desvio de rota, informamos sobre a temperatura da carga fora da faixa, alertamos quando o motorista não enviar as macros. São mais de 50 acontecimentos. Basta você escolher quais vídeos e alertas seus motoristas deverão receber. E os acontecimentos geram indicadores para que você acompanhe e melhore o nível de segurança e produtividade em sua operação.
O copiloto Angel Lira também traz um diário de bordo completo, com o mapa da viagem, locais de entrega, velocidade indicada para a viagem e os pontos habilitados para paradas com mais segurança. Bom, pessoal, nós fizemos esse vídeo em relação a orientar, né, auxiliar você, transportador, você, embarcador, você, motorista aí no dia a dia na estrada. Também relembrarmos que esse Maio Amarelo serve de conscientização a todos nós, motoristas, independente se for caminhoneiro, mas nós também, motoristas da estrada, de veículo pequeno, enfim, é muito importante, né, Everton, esse mês. Exato, então fica aqui um alerta a todos, né? Temos pessoas que nos esperam em casa, então isso precisa o mais ser importante, né? impulsionante para que siga as normas, sigam aquilo que precisa ser correto. A gente sabe que muitas coisas fogem do nosso controle, mas aquilo que estiver a nosso controle a gente precisa fazer da melhor maneira possível. Obrigada, Everton, e até o próximo vídeo.